Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Sérgio. Bem-vindos. Oi, Luciana. Oh, Andréia. Tem gente chegando. Deixa mudo, né? Pra gente continuar falando. Oi, Kelly. Oi, Beth, querida. Tudo bom com você? Tudo Feliz de te ver bom? aí, viu? Feliz também de te encontrar. O Wagner. Ei, Oi, Wagner. Wagner. Um monte de gente bonita. Oi, Kelly, é Alice. Eu tô sem imagem, só tô com som, viu? Tudo bem? Ah, tá bom, tudo bom, Alice? Bem-vinda. Tudo bom. Ó, Alice diretamente de Portugal com a gente. Que bom. Ai, tão gostoso, né? Ver as pessoas, mesmo que seja virtualmente. Pessoalmente é melhor, né? Mas melhor Ainda, virtual né? do que não. Próximo congresso de Pedagogia e Agricultura, né, Wagner? Eu acho que uma vantagem é que a gente acaba ficando mais unido, né? Porque olha, tanta gente de tantos lugares, né? Muito legal. Verdade. Verdade. Muitos reencontros, né, Uhum. nesse período. Esse é o lado positivo do que a gente está passando. Uhum, verdade. A Márcia. Ei, Márcia. Vamos só aguardar mais um pouquinho, porque tem bastante gente Rosana. entrando. Agora eu posso responder. Oi, Rosana. Kelly. Boa noite. Vou desligar agora. Oi, Márcia. Tá bom, querida? Ah, era tão legal. Vocês estão vendo também, né? As pessoas, com certeza. Eu estou vendo algumas pessoas, eu não sei mexer muito bem nesse aplicativo, entendeu? Tá, tá aqui com a gente, ó, a Rosana, que é uma mãe aqui da nossa escola, faz parte da gestão. Márcia Tragana, mãe também. Alice também é mãe. Os meninos estão voltando agora de Portugal. Então, não sei como é Elizabeth, eu que... vou aproveitar então para te dar uns toques sobre esse o Ah, por Google favor, Meet. por favor. Como é que faz À para direita, página? porque a gente vai aprendendo, né? À direita, olha, tem três pontinhos. Aí você clica Tá. nesses três pontinhos e aí você pode colocar, ver qual layout você quer. Você Ah, pode entendi. Ah, obrigada. fixar alguém, ou então tem a possibilidade de todo mundo se ver, né? Como está agora. Então tem essas possibilidades e cada um monta a sua forma, né? Você não pode se ver, não. O Ah, administrador obrigada. nem consegue mexer, alterar muito isso. Ah, tinha que fazer. Só Pra que é melhor a vocês gente veem se vocês ou ver. vocês veem todo mundo? Melhor para eles. É, né? É, porque senão é estranho falar com a Ah, gente. entendi.
E como que a gente faz para mudar de página aqui? Não muda, né? Não pode clicar em cima, tem as pessoas no canto superior direito, e aí você consegue ver os participantes. Aí você pode clicar e aparece a carinha de cada um. Ah, entendi. Obrigada. Vamos esperar só mais uns 2 minutinhos, aí a gente começa. Deixa eu perguntar mais uma coisa para você. Onde que eu abro e fecho meu microfone, essas coisas? Ah, aqui embaixo na tela, gente. Já achei. Isso. Eu também consigo silenciar o microfone de vocês, porque num certo momento vai ser necessário, né? Mas vocês podem abrir. Então, eu peço que todo mundo, quando a gente começar, silencie, né? E fique atento a ele continuar silenciar. Kelly, Sérgio, podemos começar? O que vocês acham? Sim. Bem, Podemos. Tá, joia. Ainda tem gente entrando, mas o pessoal vai entrando. E vamos começando. Senão não começa nunca, né? Bom, boa tarde, então, a todos e todas. Um grande prazer estar aqui hoje. É um encontro bem especial para a nossa escola. Bom, então eu peço, né, que todo mundo coloque o microfone no silencioso. Vamos dar início, então, a essa live, que ela tem como título, né, a Pedagogia do Fazer Sensato, a experiência da Escola Waldorf Rural Turmalina, em Paudalho, Pernambuco. Eu sou Andréa Oncala, eu sou uma das mães fundadoras da Escola Rural Pequizeiro, aqui em Brasília, e atualmente também atuo na mantenedora da escola. Essa live, ela faz parte de uma série de encontros que nós temos feito na escola, que é uma associação sem fins lucrativos e que tem realizado, né, esses encontros com o objetivo de arrecadar fundos nesse momento que, como todos sabem, é bastante desafiador, né, para muitas instituições e para as escolas bastante também. Mas também, nós também estamos aproveitando, né, todo mundo está em casa, às vezes com um pouco mais de disponibilidade, né, para participar, com essa possibilidade de se encontrar pessoas de vários locais, para também a gente aprofundar alguns temas que para nós são bastante importantes, e que nós gostaríamos, né, já estamos há algum tempo querendo aprofundar, e também para fomentar algumas parcerias, como é o caso dessa parceria com a Escola Turmalina. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa escola. A Escola Rural Pequizeiro, ela é localizada numa propriedade rural, na região do Jardim Botânico, aqui em Brasília, e desde o seu início, que ocorreu em setembro de 2014, a gente tem como princípio
como norte esse cuidado com a terra, a permacultura como um dos princípios, a agroecologia, e essa relação permeada, né, no processo educativo das nossas crianças. Em 2017, nós começamos a conversar mais, começamos com um sonho, né, de fundar o nosso ensino fundamental, e isso se tornou ainda mais presente, essa busca pela pedagogia do fazer, e nesse processo nos inspiramos muito, muito mesmo na Escola Rural Turmalina, em Pernambuco, não sei nem se vocês sabem, mas a gente queria até, inclusive, aproveitar para colocar isso aqui e que vocês transmitam isso para a comunidade de vocês, o quanto vocês são uma inspiração, de fato, para nós. Então, queria agradecer a Kelly e o Sérgio pela presença hoje, pela generosidade, né, de doar esse tempo conosco, que vai ser bastante importante e enriquecedor para a nossa comunidade, né, para todos os presentes aqui também. Eu vou falar um pouquinho dos nossos convidados especiais. A Kelly Almeida, ela é pedagoga Waldorf há mais de 20 anos, ela é professora pioneira na Escola Waldorf Rural Turmalina, tem formação em Extra Lesson, recursos especiais em pedagogia Waldorf, pela Association for a Healing Education, é psicopedagoga e terapeuta do Sistema Floral de Minas. O Sérgio Guiri, não sei se eu estou pronunciando corretamente, Sérgio, é o etno-agrofloresteiro, artesão, educador social, com foco em mediação de leitura, pesquisador dos sistemas agrícolas indígenas, graduado em filosofia e com mestrado em antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco, apresentando estudos sobre o sistema de produção etno-agroflorestal Guarani-Kaiowá, com foco no cocui, não sei se é assim que pronuncia também, que é a roça tradicional Kaiowá. Atua como colaborador na Escola Waldorf Rural Turmalina desde 2018 na área de agricultura, inicialmente através da parceria entre o CSA e Viporã, não sei se é assim que pronuncia também, depois você me corrige, e a Escola Rural Turmalina, e esse ano está atuando como coordenador do projeto da Visão Inspiradora à Ação Transformadora, projeto aprovado pelo Instituto Marne. Além dessa atuação, está à frente de projetos de implementação de hortas em espaços educativos. É o agricultor master da CSA Viporã, na Vila Verde Turmalina, em Paudalho. Bom, feitas todas as apresentações, então eu queria passar a palavra para a Kelly e para o Sérgio, lembrando a todos, mais uma vez, para manterem os seus microfones no silencioso, e nós teremos um espaço, após uma fala inicial deles, para as perguntas. Então, caso alguém tenha questões, se puderem colocar no chat, a gente vai registrando, e no momento das perguntas, eu posso colocar para todos. Obrigada. Kelly, você quer que eu projete aquele texto? Agora? Sim, pode ser. Então, na verdade, primeiro, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui e representando, né, a nossa escola, e nessa parceria com o Sérgio também, que já é um parceiro há bastante tempo. E na apresentação dele faltou um dado super importante: pai do Jardim de Infância, Jardim dos Girassóis. Então, a gente tem em comum uma princesa que é linda, que é a Araí, e ele também é pai da sala do 2º ano, né, da nossa escola. E aí a proposta agora é que nós pudéssemos começar com um poema, é um poema do Khalil Gibran, do livro O Profeta, e é um poema que vem nos acompanhando já há algum tempo, né, aqui na escola. Então, a proposta era que pudéssemos juntos iniciar com ele.
Só um momentinho. Acho que pode, né? Eu não sei, ela ia compartilhar ali. Ah, vai compartilhar. Mas... Será que dá para ver? Talvez aumentar um pouquinho, Andréia, se for possível. Dá. Bom, o pessoal está dizendo que dá. Quando trabalhais, sois uma flauta, cujo coração o sopro das horas transforma em música. Seríeis um junco, mudo e silencioso, quando todos os outros cantam juntos, em uníssono? Sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição e labuta uma infelicidade. Eu vos digo que, quando trabalhais, cumpris uma parte do sonho mais profundo da terra, que vos foi designada quando o sonho nasceu. E mantendo o vosso trabalho, em verdade, estáis amando a vida. E amar a vida através do trabalho é manter-se íntimo do maior segredo da vida. E quando trabalhais com amor, vos ligais a vós mesmos, e aos outros, e a Deus. E o que é trabalhar com amor? É tecer o pano com fios tirados do vosso próprio coração, como se vosso bem-amado fosse usar aquele pano. É construir uma casa com afeição, como se vosso bem-amado fosse viver naquela casa. É semear as sementes com carinho e fazer a colheita com alegria, como se vosso bem-amado fosse comer as frutas. É impregnar todas as coisas que gostais com o hálito dos vossos próprios espíritos. E saber que todos os abençoados mortos estão à vossa volta, vos olhando. O trabalho é tornar o amor visível. Khalil Gibran. Então, eu quis trazer esse poema porque ele é muito afetivo para nós aqui no nosso trabalho, na Escola Waldorf Rural Turmalina. E eu começaria, assim, trazendo um rápido histórico da nossa escola, né? Então, a escola aqui, ela é fundada no ano de 2016, é um impulso que surge a partir de famílias, né, e professores também da Escola Waldorf Recife, que já há algum tempo vinha procurando um terreno amplo, né, com natureza, com área verde, que pudesse abrigar a escola, e nessa busca, nessa procura, que levou alguns anos, né, encontra-se esse lugar onde hoje nós estamos. A princípio, a gente surge a partir de uma expansão da Escola Waldorf Recife, e não demorou, né, já rapidamente a gente foi começando a perceber que éramos uma identidade diferente, né, estávamos querendo trilhar, de certa forma, caminhos um pouco diferentes do que aqueles propostos para uma escola da cidade, digamos assim. E já no ano de 2017, a gente começa a caminhar
para termos essa identidade própria, né? Nossos passos foram muito, eu diria assim, rápidos. É uma das características aqui da nossa comunidade, né? Tem um empreendedorismo, tem uma vontade muito intensa. E aí, já no primeiro ano, então, a gente começa com 2 turmas, era uma turma de 6º e 7º anos, tínhamos 18 alunos, né, e 3 professores. E nós 3, dando todas as matérias. Já no ano de 2017, esse quadro já se amplia, né, a princípio, o que seria para vir só do Recife, não comportava, desculpa, de 6º, porque já lá não comportava mais. Acabou que veio um 4º ano, um 5º ano, um 6º ano, e aqui a gente também decide entrar com jardim de infância com o 1º ano. Já em 2018, a gente caminha para fechar esse ciclo do jardim de infância até o 9º ano, e aí era tarde demais, a gente já estava com o pé no ensino médio, porque na escola Waldorf, o 9º ano, ele é considerado já um portal do médio, né? Já é um ensino médio. E aí, no ano de 2019, a gente inicia o ensino médio, né? Na verdade, já antes, com o 9º ano. Então, foi tudo muito rápido, tudo muito intenso, né? E muito aprendizado pelo caminho. Trazendo isso, então, agora, desse histórico bastante rápido, é importante dizer também que nós tivemos um apoio muito grande, desde o início, do senhor Peter Gutenhoff. Ele traz muito esse impulso daquilo que se apelida, na verdade, de pedagogia do fazer, mas no decorrer desse tempo que a gente vem trabalhando, a gente foi começando a perceber que esse nome, na verdade, ele não cabe muito, né, para o que é esse potencial todo. Então, quando a gente olha a palavra no alemão, eu não sei falar alemão, eu pedi ajuda para o Márcio, mandei o áudio, Márcio, fala aí como se diz essa palavra, né? Então, Handlungspädagogik. Então, que seria, se fosse traduzir, né, assim, talvez tenha algum alemão aqui no grupo, mas é uma pedagogia das mãos, um fazer com as mãos, então fica um pouco, né, redundante, como traduzir isso? E aí, nesse caminho, a gente foi começando a perceber que era uma pedagogia do fazer com sentido, uma pedagogia de um fazer coerente, né, de um fazer que tivesse uma relação com tudo que está nesse entorno. E aí a gente chega nesse lugar, né, de perceber que, na verdade, é pedagogia Waldorf, é a pedagogia Waldorf, a pedagogia do fazer é a pedagogia Waldorf, e é, na verdade, a gente fazer aquilo que é proposto, inclusive, pelo Rudolf Steiner, que é equilibrar esses 3 âmbitos do ser humano, né? A capacidade cognitiva que cada um tem, essa capacidade emocional que a gente tem e essa força de agir no mundo, né? De agir transformando, de agir construindo, edificando. Então, no fundo, o que a gente percebe, e quando a gente fala principalmente, vamos dizer assim, do ensino mais tradicional, é dado toda uma ênfase, toda uma força, né, nesse aspecto cognitivo. O Steiner, então, chamaria, na arte da educação, do homem-cabeça, né? Mas, nesse ciclo de palestras que ele traz, o Arte da Educação, o estudo geral do homem, ele fala do homem-cabeça, do homem-tórax e do homem-membros. Então, no fundo, o que a gente está fazendo é lançar um olhar mais profundo para esse homem-membros, entendendo que todo desenvolvimento, ele precisaria partir muito daí. Se a gente olha para uma criança pequena, né, e aí agora a gente vai falar bem dessa atmosfera do jardim de infância, a gente diz que a criança é toda vontade, é toda movimento.
né? E ela aprende a partir do fazer. Aquilo do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, para uma criança pequena não funciona, porque ela vai imitar e fazer sempre o que a gente faz, né? Então, esse fazer, ele é ativo, ele é intenso. E aí é como se esse homem membros, ele está desperto, ele está acordado no ser humano, né? Já é desde um bebezinho que você começa a descobrir lá a sua mãozinha. Seria o primeiro brinquedo de uma criança se nós permitíssemos que esse desenvolvimento acontecesse de uma forma, vamos dizer assim, mais natural, né? Então, a gente percebe que vai havendo uma inversão nesses valores. A gente vai começando a se preocupar muito com o homem cabeça, como se a gente tivesse que alimentar muito esse polo, mas esquece que para fortalecer esse homem cabeça, eu preciso partir desse caminho desse homem membro, né? Então, uma das coisas que foi apaixonante para mim nesse encontro com essa proposta aqui em Pernambuco é justamente que falava-se dessa vontade, né? O que era essa pedagogia do fazer? É a pedagogia da vontade engajada, engajar a vontade no mundo. E aí isso para mim foi algo encantador, né? E a própria proposta, então, de ter não só a sala de aula, mas o trabalho de campo, e de entender que, na verdade, essa ideia sala de aula, ela já está muito, assim, as crianças já estão rejeitando muito isso, né? Então, o que seria essa sala de aula? Seria todo o entorno educativo. Então, trabalhar com essa perspectiva de um entorno educativo, que pode ser algo menor, e a gente pode estar falando aqui da nossa casa, né, de um âmbito menor. O meu pai é um entorno educativo, minha mãe, meus avós, os tios, né? E aí eu vou ampliando isso, e de repente a escola, ela passa a ser esse entorno educativo. E eu preciso sair da sala de aula, né? Eu preciso sair desses muros e entender que se tem o agricultor ali trabalhando, ele é o meu entorno educativo, né? Se tem um marceneiro, tem uma serralheria, tem uma cozinha ali onde tudo acontece, cozinha laboratório, né? Então, esse é o meu entorno educativo. E aí começa, né, essa proposta toda de caminhar unindo pedagogia e agricultura. Então, Peter Gutenhoff, quando ele vem a primeira vez para o Brasil, ele vem para um congresso de pedagogia e agricultura, né, lá em Botucatu. O Wagner está aí e acompanha isso desde o início. E ele falava algo muito especial, gostaria de trazer essa fala dele aqui, porque para mim faz muito sentido. Então, ele dizia: ao aproximar-se da agricultura, a educação pode aproveitar todo o potencial que surge em conectar-se com as realidades que sustentam a vida humana, ao trabalho com a terra e à interação com pessoas e saberes. Então, quando a gente está falando desse entorno educativo, dessa relação profunda com a terra, né? Dessa vivificação da terra, desse encontro de saberes. Então, o professor que quer muito aprender esse ofício do agricultor, né? Esse talento, esse amor que o agricultor tem para com a terra. O agricultor que, no fundo, é professor também, né? E o marceneiro que é professor, e o professor que também se vê nesse lugar do marceneiro, e essa troca de saberes é o que vai fortalecendo a gente. Então, o entorno, a gente pode dizer que ele é educativo e que ele é vivo quando ele promove essa troca de saberes. A cada momento a gente está aprendendo. Então, isso que enriquece muito esse caminho todo. E aí, muitas parcerias foram surgindo nesse caminho. Depois o Sérgio vai contar um pouquinho, né, de algumas delas, mas a gente foi caminhando para algo desse trabalho no campo que foi ganhando cada vez mais sentido para nós, né? Então, as crianças chegam na escola e por um período de 1 hora
das 8h15 às 9h15, eles estão engajados em frentes de trabalho, e são diversas. Então, tem uma frente mais vinculada à agricultura, tem uma frente vinculada à cozinha, né, ao preparo do alimento, tem frente ligada ao cuidado com os animais, tem uma frente que vai cuidar de uma certa manutenção, né, e aí isso está muito ligado à marcenaria, e muitas outras. E assim, a gente vai percebendo que a criança, ela vai começando a entrar nessa atmosfera, né, nesse lugar desse fazer coerente, esse fazer com sentido. Eu não crio uma situação, a situação está ali para mim. Então, eu não coloco, não, a necessidade não vem de mim, mas vem de fora, vem do outro, vem do mundo. Então, a planta pede para ser colhida, né? O fruto pede para ser colhido, o animal pede para ser cuidado, a terra pede para ser vivificada. Então, é como se esse entorno, ele falasse conosco. E é como se a gente começasse a desenvolver esse ouvido, né? Esse ouvido do coração, esse ouvido que tem aqui na cabeça, mas um ouvir das mãos também. E aí, pegando desse lugar, né, o Steiner, nesse ciclo de palestras dele, então, arte da educação, a base, né, o currículo que vai falar muito do desenvolvimento geral do ser humano, tem 4 palestras especiais, na verdade 5, da 10ª à 14ª, que são os princípios dessa pedagogia que a gente está apelidando aqui de pedagogia do fazer, mas que na verdade a gente sabe que é a pedagogia Waldorf, né, imbuída desse fazer com sentido. E numa delas, ele fala algo bem bonito sobre a vontade, né? Então, educar através da vontade significa educar por meio dos membros. Então, no momento que uma criança é pequena e que ela está lá ainda engatinhando, né? E logo ela se põe de pé, as mãozinhas se liberam agora para interagir muito mais com o mundo. E a partir daí isso não para mais. E quando a gente pensa nos animais, isso nos remete para uma especialização. Se você pensa, por exemplo, o cavalo, né? O cavalo, na verdade, aquela patinha dele, parece uma patinha, tem um dedinho ali, o dedo do meio dele, digamos assim, é como se fosse muito desenvolvido, para que ele corra, e para que ele corra quase sem tocar o chão. Uma topeira, ela tem 6 dedos, para que ela cave, e cave muito bem. Então, é como se a nossa mão, ela permanecesse numa fase embrional. É como se ela está para tudo. E sabe por que ela está para tudo? Porque ela não está para nada. Ela não é especialista. Então, com as mãos, eu posso construir, eu posso plantar, eu posso cozinhar, eu posso tocar flauta, eu posso pintar, eu posso acariciar, abraçar, né? E eu posso transformar o mundo. E eu posso trabalhar na terra. E não só para tirar o alimento para mim. Eu não vou cultivar a terra para que ela me dê o alimento. Mas eu posso cultivar a terra para vivificá-la e para promover também a alimentação para o outro, né? Então, aí a gente já vai entrando um pouquinho numa vertente do CSA, e aí eu passo a bola aqui para o Sérgio, né? E pode falar muito melhor do que eu disso. Bom, agora é comigo, né? Boa noite, gente. Fico contente pelo convite. É bem interessante, né? Assim, tá falando, eu vou aproveitar a presença de Kelly para poder dialogar, né? E dialogar com vocês, assim, nesse formato. E dentre tantas coisas que poderia estar trazendo, eu trouxe uma experiência que nós realizamos na escola ano passado, que foi uma atividade que ficou denominada de os 12 Passos para o Encanto, né? Que é uma atividade na área da agricultura,
onde a abordagem para fazer essas atividades em 12 momentos, em 12 dias, foi trazer a perspectiva de cultivo das roças Kaiowá, né? Eu sou Sérgio Guiri, né? Guiri é meu nome na minha comunidade, sou de Tecorrá, Panambi, no Mato Grosso do Sul, e já vivo em Pernambuco há alguns anos. E aí, só que antes de entrar nessa questão da questão dos 12 passos, como é que nós realizamos, como é que nós fazemos, existe elementos, né, teórico, de pesquisa, de próprio pensar como eu, como indígena, né, sabendo de maneiras próprias, né, que nós chamamos do Yanderecô, o nosso modo, nossa cultura, né, que é uma forma bem específica nossa, né, as agriculturas nos povos indígenas no Brasil, ela é bem diversas, já que nós temos aí em torno de 300 povos, então, com mais de 200 línguas faladas, né, línguas indígenas, então isso quer dizer que tem um universo linguístico e cultural imenso, e isso é que caracteriza, então, essa diversidade de formas de trabalhar a terra, de se relacionar, de perceber. E nós, Kaiowá, temos um modo bem específico nosso. Então, a ideia não era que os meninos, as crianças, né, os jovens que estavam nessa atividade, se tornassem Kaiowá, né, mas que, a partir dessa vivência, da vivência que eu trago no cultivo com a terra, no trato com ela, elaborar algo que pudesse compartilhar com eles e que esse fazer tivesse um sentido dentro da proposta educativa naquele momento, né? Então, é uma abordagem que ela dialoga, na verdade, né? Dialoga com um saber ancestral que está baseado dentro de um complexo epistemológico, podemos dizer assim, na perspectiva Kaiowá, né? Por exemplo, trago um exemplo aqui, os Tekojara, né, que são os guardiões dos modos de ser, né? Então, a gente também tem os Imbaijara, que são os guardiões das plantas. Então, nas culturas indígenas, você vai ter algo bem interessante, quando pensa as plantas, quando pensa os animais, a natureza, como esses seres sendo guardados ou protegidos pelos seus guardiões, né? Porque em Guarani nós chamamos de Jara. Então, os cultivares, as plantas que estão nas roças, elas, cada uma, de acordo com o seu modo de ser, né? De acordo com a forma que ela serve para nós, dentro de vários elementos culturais, ela tem o seu guardião, né? Então, para nós, uma planta muito importante é o milho, o cereal, né? O milho Ati-Morontim, que é esse milho, o milho branco, que é do Jacairá, Ati-Jacairá. O Jacairá, então, é essa força cósmica, é esse ser responsável pela boa colheita e pelo nos fazer fortes, nos fazer ereto, né? A partir do momento que nós ingerimos, então, o canguí, que é a bebida feita do Ati-Morontim. Essa bebida é preparada dentro de um longo processo ritual, né, que começa desde o plantio, que é o benzimento da terra, que está ligado com a observação das constelações, com as estações. Então, o plantio, ele não se dá simplesmente quando chegou, digamos, a data, né? Chegou uma determinada data, simplesmente a chuva. Chegou simplesmente a chuva. Não, esse plantio ele é realizado a partir da observação de diversos elementos que se apresentam e que esses elementos, eles são primordialmente divinos, né? Então, por exemplo, o Tujaí, que é uma constelação que se apresenta próximo ao Curuçu, que é o Cruzeiro do Sul, Curuçu em Guarani. Aqui no Nordeste ele aparece em março, por exemplo, né? Que coincide com o solstício, né? Lá no Centro-Oeste, lá no final de agosto, setembro, né? Depois desse período. E o Tujaí é uma constelação
que é a tradução seria do homem velho, né? Então, ela aparece. Quando ela se põe de pé, seria, então, o momento que se daria para o momento exato para preparar as roças. Essas roças, né, que nós chamamos de cocuê, elas têm um significado bem interessante, porque o Guarani, a língua Guarani, ela é aglutinante, né, diferente do português, tem a sintaxe, sufixo, prefixo, ele é aglutinante, então tem junção de duas palavras, né, de oikó, que quer dizer estar, habitar, ser, e que é passado, então quer dizer uma existência que esteve aqui, se fez presente, ela se desdobrou, né, a partir dessa sua chegada, desse seu caminho, e ela agora deixou algo, um rastro, mas não um rastro como uma pegada, mas um rastro como algo que ela deixou para o Avá, né, para o homem. Então, é algo muito... Esses conhecimentos, eles são passados de gerações a gerações, eles estão dentro de formas próprias, Kaiowá, de transmitir esse conhecimento, que são assegurados pelos Yanderu, que são os nossos rezadores, né, os nossos avós, e as Yandesi, né, que são as rezadeiras. Então, elas que têm esse papel de nos transmitir o conhecimento, e são eles, os Xiru, os xamãs, que fazem os benzimentos, as preparações desse roçado, né? Então, tendo o conhecimento de algo tão familiar, que desde pequeno, acompanhando o vô, né, a mãe, o pai, os tios, nesse movimento no roçado, acompanhar todo esse movimento do céu, da terra, de nós juntos, que quando chega a proposta de fazer uma atividade na escola, que eu já tinha alguma atuação, me veio a pergunta, né? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? De que modo que eu vou abordar esse tema? De que modo que eu vou trazer a questão do plantio, que para mim não deve ser algo simplesmente ir lá, medir a área, ver quantos metros tem, cavar aqui, vamos fazer esse consórcio de tal planta, botar o adubo, pegar a terra da composteira. Para mim, o sentido maior é entender, ouvir, que aí a gente traz um elemento, né, dentro do pensamento Kaiowá, que é o Inhamongon, que é o escutar o sussurro do lugar, o escutar o sussurro da terra, né? Então, quando você se coloca nessa condição, né, de alguém que está ouvindo o gorjeio, né, do passarinho, ou seja, dos insetos que estão voando, identificando, é algo que se aproxima, obviamente, da ciência, né, daquela que diz, essa planta indica que esse solo está precisando de cálcio, etc., indica que essa planta está doente, por isso que tem esses lagartos, mas, ao mesmo tempo, é algo que está ligado aos Jara, que é o dono desses seres. Então, a lagarta tem o Jara dele, que é o Monondovai, por exemplo, né, ou seja, certos insetos quentes estão ligados à mãe Piron, que são categorias de seres, né. Então, era esticar mais ainda essa forma de fazer a horta que a gente pensava, a rocinha que a gente pensava, trazendo uma abordagem Kaiowá, né, para essa perspectiva. E aí, a gente eu trouxe um esquema aqui para não me perder no caminho, que a gente dividiu, então, esses 12 passos por temas. Então, o primeiro tema, as crianças que estavam ali, que eram de diversas salas, né, com faixas etárias diferentes, foram convidadas a olhar, escutar e ver o que nós tínhamos, né? Então, elas foram convidadas a fazer um passeio, né? A gente não se conhecia, era o momento de eu conhecer elas, delas escutarem o que eu tinha a dizer, delas conhecerem o ambiente, então, a gente fez um passeio, né? Fomos escutar aquele lugar ali, o sussurro. E que isso me remete a algo que é muito interessante para nós, que é de manhãzinha, geralmente, a gente, principalmente quando tinha ainda as Ombuçu, né, as casas de reza grande, que a gente tinha parentelas extensas, né, as famílias com avô e vó, todo mundo se reunia em torno do fogo, e a gente ia contar essas histórias, e isso ainda acontece, mas em menor escala, né, devido a todos os problemas da colonização nesses territórios, que é o que a gente chama o Sheipuiqueira, que é sentar ao redor do fogo
para fortalecer esses laços de afinidade, né? Então, enquanto a mãe está ali preparando um bodiapé, alguma coisa assim, a gente está ali escutando essas histórias antigas. As crianças fazem algo interessante, que é quando elas chegam na escola, começa com um verso, começa com algo. Então, é esse momento também de chegada, né? Então, quando elas chegavam na horta, a primeira coisa, vamos esquentar o nosso fogo na mão. Então, a gente assoprava para esquentar esse fogo que tem o foguinho, né? E aí, depois era o nosso pequeno fogo, né? Individual. E aí, depois disso, a gente vai, então, para o segundo passo, né? Depois de fazer essas caminhadas e voltar e trazer algo que eles viram, a gente fez essa partilha, a gente foi, então, pensar, depois de ter vivido aquela experiência, vivenciado o caminhar, né? O Oguatá, que é uma palavra muito importante para nós, Guarani, que é o Oguatá, né? Que é esse caminhar que a gente faz da existência na Uri, né? Na Terra, que foi colocar algo escutá-los. Então, a gente pegou um papel e cada um criou a sua roça, né? Então, a gente vê ali muitas roças circulares, hortas, uns quadrados, umas com pedras. Então, as crianças começaram a riscar, uns que fizeram só um risco, assim, mas muito livre, né? Com orientação, mas muito livre, sem dizer, faça alguma coisa assim, mas foi muito interessante essa partilha. E aí surgiu muitas ideias. A partir disso, saíram muitos círculos. Para nós tem uma palavra que chamamos de umbité, que é o umbigo, né? O centro de onde a Terra se origina, né? Quando o Nhandiru Ramon, ele cria a primeira Terra, né? Era uma bolinha, ele pega um pouquinho de terra e faz esse gesto de amassar com orvalho, depois bota os pés em cima e tenta se levantar. É uma história grande, mas para dizer que ele cria algo circular, em diversa forma da Terra para nós, ela é circular, concêntrica, né, com diversos círculos, que me lembrou, então, que os alunos traziam, né, essa forma do círculo. Então, pensamos, vamos juntar todos os desenhos e desenhar e formar essa imagem do cocoí, né, da hortinha, da rocinha circular, juntando um pouco o pensamento kaiowá com o que eles traziam. E aí a gente, então, passa, então, para o terceiro ponto, que era o umbigo da Terra, justamente, que era o umbité, né? E aí, então, entra a ação. Ou seja, a gente já teve passado por uma observação, um escutar, um sentir, a gente passou por um desejar, né? No papel, a gente passa agora, então, para o trabalho mesmo. E aí, para nós, o trabalhar a terra, né? Ele não é considerado, como diz o meu avô, um trabalho, mas é um cumprimento de um fazer espiritual. Eu vou dizer, a gente não vai na roça para trabalhar como o Caraí, né? A gente vai na roça porque a gente vai encontrar com os jara que estão ali, da mandioca, da batata, a gente vai encontrar com os seres que encontra pelo caminho, né? Pela estrada, né? Então, a gente começou a desenvolver essa relação com aquele ambiente, né? Começando, então, fazer uma capina seletiva, né, daquela roça. Então, a gente foi, então, tirando do desenho e meio que pensando já a terra ali, né. Nesse momento, então, a gente se depara, e aí entra uma questão interessante, que era, no momento de erguimento dos canteiros, eu uso a palavra erguimento, porque eu pego da tradução do Opuan, que é uma palavra que quer dizer fazer levantar-se, levantar, que a gente usa essa palavra, esse conceito, para se referir à casa de reza, né, o sul, ou às crianças. Então, algo que quer levantar, ir para as plantas. Então, esses três elementos, as plantas, as crianças e a casa de reza, é algo que elas têm, que é algo que já se tem, e a partir de técnicas verbais, né, das Nimboê, dos Porarrei, que são os cantos, as rezas, que não são
simples rezas, né, com essa tradução, mas é fazer com que a palavra exista, né, a palavra, nesse sentido, fazer que se a coisa se faça a partir da palavra. Então, a gente identifica, no meio disso tudo, plantas que eu conhecia como medicinais ou que era alimentícia, que são as consideradas punk, né? Então, eu começo a trazer essas plantas. E aí tem uma aluna, a Nina, que ela, depois de toda a discussão, ela fala, mato não, comida. E isso se torna, então, o lema desse quarto encontro, né? Desse quarto passo, que a gente começa a dizer, ó, esse aqui é caruru, você pode preparar ele assim, assim. Esse aqui é verduego, pode fazer assim. Esse aqui é o bredo. Esse aqui é espinafre de caboclo. Esse aqui é carrapicho. E a gente foi identificando, e era muito interessante a surpresa deles, diante de encontrar plantas, que eles já encontraram diversas vezes pelo caminho, e era só mato, né? Assim, Tu me dá uma palhinha desse. A Nina foi muito lindo, porque ela estava no grupo de agricultura com o Sérgio, e na época seguinte, então, eles ficam por um período de 4 semanas numa frente de trabalho, e depois, então, vai para outra. E Nina foi me ajudar no Jardim de Infância, porque lá a gente recebe também um grupo de trabalho. E aí ela chegou empolgadíssima, contando as descobertas, né, lá nos 12 Passos, e falou da caapeba. E aí a gente preparou o lanche para as crianças, preparou a caapeba, ela lá toda super compenetrada, né, e a gente fazendo junto. Então foi muito lindo, né, isso dessa relação que a gente vai criando. Isso. Então a ideia era trazer saberes, né, que são nossos Guarani, mas que são também de outros povos, que são das pessoas locais também, que conhecem, que sabem o uso dessas plantas, para essas crianças, né, que ainda estavam distantes, né, que não conheciam, né. Então, depois dessa identificação de planta, nós resolvemos, então, fazer uma caminhada para o redor da escola. Então, a gente foi na marcenaria, passamos por outras áreas, e pensamos, então, essas plantas, vamos levar para o nosso cocoí, né, para o nosso roçadinho, para a nossa horta. E aí a gente começou a coletar elas. É interessante porque isso é uma prática muito antiga. Os povos, principalmente nós, Guarani, quando encontramos alguma planta medicinal que não temos na nossa roça, no nosso quintal, a gente leva ela conosco. E isso é interessante como isso está conectado. Então, a gente dá um sentido a esse caminho, ou seja, o caminho de colher a planta, pedindo licença, né, levar para a nossa horta, para que depois ela vai ter algum uso, que a ideia é que vai chegar lá. E aí, a gente identificamos diversas plantas, né, e a gente chega, então, no 5º passo, porque a gente já tinha colhido, já tinha montado ali um pouco o canteiro, e o roçado estava se expandindo, ele era um pequeno círculo, depois mais um outro canteiro circular ao redor daquele círculo do meio, que era o umbigo, depois mais outro, e depois tinha diversas radiações em forma de canteiro. Nisso, então, eu trago para eles a explicação de que essas plantas, cada uma daquelas tem um dono, que é o Jara. Então, eu trago esse elemento, o elemento do guardião, né, o Jara, para dizer que cada planta está ligada a um determinado ser espiritual. Esse ser espiritual ele está ligado a uma morada nesse mundo, na Ivirandu, nesse mundo celestial, né, nesse mundo espiritual maior lá em cima. E que nós, quando entramos em contato com eles, uma forma de nós fortalecer o nosso corpo, né, enquanto pessoa, para que no futuro a gente consiga chegar a essa terra perfeita, né, essa terra do tempo e espaço perfeito, né, o Ri Araguaijê, como se diz. Tudo isso num processo de amadurecimento do corpo, né. Então, depois disso, nós chegamos, então, em algo que a gente começa a pensar na beleza da horta. Então, a gente via que já tinha muitas plantas ali, e esse foi o 6º passo, que vamos, então, colocar flores. Então, a gente começa a desenhar os caminhos
a horta tinha um portalzinho, que a gente chama de oquém, em Guarani, que é a porta, né? Então, as crianças, quando chegavam na horta, elas vinham pelo oquém para entrar nesse espaço, e aí nós começamos a fazer filas de flores, né? Assim, de damiana, de cosmo, margaridão. A gente começou, então, a plantar elas, né? Era a belezura, a gente queria trazer a belezura para... Belezura, fala, né? Belezura, neologismo agora. A belezura para aquele espaço, porque os olhos precisavam também se alimentar, né? De coisas bonitas para ver. Não era só o verde, a gente queria dar uma cor laranja, uma cor azul, uma cor amarela, um branco, né? Assim, e isso, as flores, como seres especiais, né? Por excelência, eles fizeram isso. Chegando no 7º passo, é um momento, então, que a gente lida e que nós experienciamos a presença de outras pessoas que chegaram. Aí entra a Escola Oerepan, que é uma escola parceira, escola pública, que os alunos dela vieram até nós. Nós fizemos o que a gente chama em Guarani de puxirom, que é o mutirão, né? Então, a gente fez essa atividade, foi bem interessante. Tem algo interessante na forma de fazer as roças, em todos esses elementos que eu já trouxe, e que ele é talvez o que liga todos esses elementos anteriores, que é o canto. Então, cada planta a ser plantada, cada ser a ser plantada, ele tem o seu próprio canto. Então, ele está intimamente conectado entre o avago, a pessoa e o seu demiurgo, né, com um tipo específico de canto. Então, nós fizemos fazer erguer esse roçado, fazer erguer esse cocoí a partir dos cantos, né? Então, eu comecei a trazer cantos em Guarani, ensinando para eles a cantar e fazer a dança, né? Dançando com eles ali em torno do Imbitê, que foi bem... Os cantos de trabalho. Os cantos de trabalho. Quando a gente sai um pouco dessa perspectiva mais entre imagem e trabalho, né, a gente entrou, então, com a questão do manejo da horta, a gente como tirar algumas ervas, adubação, temos que cuidar, essa planta também está precisando, as composteiras, e a gente volta novamente para a questão da dança, que voltou no roçado, né, e a gente chega, então, num elemento que é bem interessante, que nesse momento da dança, a gente traz o roçado como memória. Então, a gente trazia ali, no roçado, a memória das sementes. Então, no roçado foram colocados 7 tipos de batata doce, por exemplo, 4 tipos de macaxeira, como chama aqui, né, mandioca, 5 tipos de feijões, fava. E essas sementes, elas vêm do nosso banco de semente familiar, né, do meu banco de semente familiar, que trago de meus parentes, e também da trajetória que fui fazendo ao longo dos lugares que passei, né? Então, tem sementes que vieram do tio da minha avó, por exemplo, que ela deu para ela, que ela guardou, que manteve todo um sistema de armazenamento dessa semente, que depois chegou a mim e que eu agora trouxe para ali, né? Eu coloquei num pano todas essas sementes no chão, sentamos ao redor, era de manhã, e elas ficaram olhando todos aqueles feijões, assim, então tem feijões pintados, feijões vermelhos, uns branquinhos, uns achatados, uns gordinhos, uns puxadinhos, e ela falou, eu só conhecia esse aqui, eu quero o cateto, né, então assim, mas esse feijão é de verdade? Sim, é de verdade, mas ele é azul, ele é azul, mas esse aqui é roxo, e aí, cada um pegou um grão. Quando eles pegaram o grão, eu pedi para todos pegarem um grão, né? Cada um escolheu um grão, e aí eles mostravam o grão e eu contava a história desse grão. Eu falei, você pegou o Guadalajara. O Guadalajara eu peguei lá com o seu Silvinho, no assentamento, e eu trouxe, guardei, esse já é o 2º ano que ele nasce na minha roça. Essa semente que você tem aí é uma semente de araruta, foi a avó
que me deu, que ganhou lá do seu bisavô, que plantou assim, assim, e eu trouxe até para minha roça e agora está aqui com vocês. Então, cada semente, ela foi se apresentando. Quando terminou a apresentação das sementes, foi a vez da pessoa. Então, a pessoa pegou o Guadalajara, o exercício era ele falar a origem dele também. Então, eles disseram, olha, minha mãe veio de tal lugar, conhecer um pouquinho deles também, né? Então, eu gosto disso, porque as sementes, elas gostam de água, umas não gostam de sombra, outras gostam de sol, umas não gostam da uma planta vizinha, então, eu gosto disso, então a gente focou um pouco nesse gostar, e eu não gosto disso, eu não gosto da levantar cedo, por exemplo. Então, foi permeada desse diálogo. E aí a gente chega, então, em algo que no último passo, que era o 12º passo, que era olhar tudo que nós tínhamos vivido naquelas semanas, ao longo de 12 passos, e ver como estavam as plantas e o que nós tínhamos ali. E tinha muitas plantas, então a gente fez uma grande coleta e fizemos comida. Nós fizemos comida, então nós fizemos, né? Como celebrar. Então, o sentido desse plantio foi percorrer 12 passos, quase bíblico, né? Os 12 discípulos. Fazer esses 12 passos, onde nós sentimos, vivenciamos que o legado mesmo ali, não era o fazer em si, mas era essa vivência que a gente procurava, que experimentamos, né? Com formiga que pegou nas mãos, que a terra que era dura, com o sol que era quente, enfim, com toda essa vivência do ambiente, da textura da semente, dos cantos, e a gente agora tem plantas para se alimentar, né? Ou seja, e a planta que foi cantada, que foi rezada, que foi dançada, que foi numa terra que foi bem cuidada, ela só pode ser uma comida abençoada, né? Então, ela vai vir para nós, que vai fortalecer esse corpo, que vai deixar a gente em pé. Né? Assim, foi isso que a gente fez nesses 12 passos. Andréia, eu traria, né, assim, esse foi um caminho bem lindo, percorrido pelo Sérgio, numa das parcerias, né, nossas, e a gente foi muito apoiado pelo Instituto Mali nesse projeto, e quando nós estávamos participando de promover, né, esses momentos com as crianças, de ampliar isso para o entorno educativo, de envolver agricultores familiares aqui do entorno, de envolver outras escolas parceiras, como ele comentou, né, o Erempan, que é uma escola aqui próxima a nós, de ensino médio, uma escola de referência. A gente ficou muito pensando que nome seria o nome da frente ligada à agricultura no projeto. Então, batizar, né, meu Deus, vamos ver o que ela conta para nós. E aí chegou o nome, viu, Wagner? CSAE, Comunidade que Sustenta Agricultura e Educação, né? Então, a gente chega nesse lugar, foi algo muito especial, foi uma vivência, assim, bastante rica, né, essa parceria, e que reverberou, né? O Sérgio contando assim, ele está pontuando uma das atividades feitas, né? Mas da forma que ele vai trazendo, imbuída de todos esses sentidos, e principalmente imbuída dessa presença, né? Ele vai contando para a gente quase que entra na história, né? E está lá fazendo, junto com as crianças, com os jovens. Então, isso ganha sentido. As crianças se vincularam de uma forma totalmente diferente, né? Com as atividades. E é bonito ver como que esses saberes todos vão conversando, né? Então, nós somos uma escola Waldorf fundamentada na antroposofia, né? Bebemos dessa fonte, desses princípios, mas, ao mesmo tempo, entender que tem outros saberes e outras culturas que trazem muitas coisas especiais e que confluem, inclusive, né, com essa leitura nossa. Então, quando o Sérgio vem e fala do milho, que é um cereal sagrado para eles, e quando a gente vê dentro da antroposofia
O Steiner falando dos 7 cereais arquetípicos, entre eles o milho, né? E o milho, vale dizer, é o único cereal das Américas. Então, tem a ver com uma coisa que é o quê? Arcanjo do povo. Então, olha como eu vou conectando essa criança, né? Com toda essa verdade que ela veio buscar no mundo. Então, esse fazer com sentido, esse fazer coerente, esse fazer que é verdadeiro. Então, quando a gente está lá na horta com o Sérgio, a gente está de verdade querendo aprender, porque cada hora é um segredo diferente que se revela para nós, né? Aquela história do agricultor, professor, e professor querendo, né, chegar nesse saber do agricultor. Então, uma troca muito, muito bonita. E nesse caminho, assim, tivemos também grandes presentes, veio o seu Zezinho, que é aqui de um assentamento próximo, agricultor familiar, e é bonito também ver como que eles falam da terra, né? Essa terra que o Steiner chama de organismo vivo, que pulsa, que quer ser vivificada, que precisa ser vivificada, que não está aí só para dar alimento para nós, né? Então, a forma de vê-los falando, você fala, meu Deus, que verdade que existem, né, nesses saberes todos. E como isso vai enriquecendo todo esse processo. Não sei se vocês viram, a gente teve vários comentários também nesse sentido, né, o quanto enriquece a gente ter a nossa cultura brasileira, né, originária, nesse processo, com essa união com a pedagogia Waldorf, né, o quanto enriquece e nos faz realmente as crianças se identificarem também, fortalecerem esse princípio, né, de ser brasileiro, de estar, né. Então tivemos assim alguns comentários assim. Acho que a gente poderia abrir para as perguntas. Isso. Antes de abrir para as perguntas, se você quisesse passar aquele videozinho, que é curtinho, de 2 minutos, né? Na verdade, ele foi preparado agora para um segundo projeto que a gente está tentando implantar aqui, né, no nosso entorno educativo, mas ele bebe de uma fonte de algo que vem já acontecendo na nossa prática agrícola pedagógica, pedagógica agrícola. Eu acho que vai ser bom. Então, vamos lá. Vocês estão vendo? Só crianças, jovens e adultos chegam à escola e se organizam em grupos de trabalho de campo, que fazem parte das atividades curriculares para prover a manutenção da vida escolar comunitária. Através do trabalho realizado na terra, produzimos o alimento que abastece a cozinha. Aqui, centro de compostagem, e volta para a terra. Parte daquilo que não é. Eu acho que está acelerado. Alimenta os animais. Nos beneficiamos com os ovos e o leite, e com os dejetos que enriquecem a composteira e, consequentemente, o solo. Incluímos ao nosso sistema a morada das abelhas, que auxiliam na polinização e podem vir a produzir o mel. Conseguimos acompanhar pedagogicamente o caminho do alimento em nossa escola, da terra à terra. Entretanto, nos últimos 4 anos, a população da escola cresceu exponencialmente, que é muito mas traz novos desafios. O primeiro deles é que, atualmente, nossa produção abastece apenas 15% do que consumimos. E, por isso, pretendemos utilizar parte do recurso disponibilizado na elaboração um plano de manejo integrado. O segundo é o espaço que é utilizado como cozinha, refeitório, produção de alimentos beneficiados e laboratório. É emprestado e já não atende nossa nova demanda. Desejamos, portanto, utilizar o recurso na elaboração do projeto arquitetônico que acolha a cozinha escola. E o terceiro desafio é superar situações históricas de vulnerabilidade social e econômica do público-alvo, unindo saberes técnicos e empíricos presentes em nossa comunidade escolar e entorno educativo. Uma terceira parte deste recurso será investido na formação e gestão criativa de soluções, que pretende transformar a vulnerabilidade econômica em potencialidade social, construindo a autossuficiência do sistema escola, comunidade escolar, entorno educativo.
que deu para o pessoal ouvir, né, André? Entendeu? Bom, aí eu acho que mostra um pouco como a gente vem aprendendo no decorrer desses anos, né? Muitas coisas para melhorar, para aprender, e o que faz tudo mais encantador, porque se tivesse tudo pronto, se não tivesse o que a gente fazer, não tinha graça, né? Então tem muito trabalho a ser feito, mas muita vontade também. Eu estou colocando o link do vídeo aqui no chat. Acho que a gente poderia passar, então, abrir para as perguntas. Eu fiquei especialmente bem interessada com essa relação entre o CSAE e a escola, né? Como isso se casa no dia a dia, na rotina, a contribuição, né, que as crianças têm com o CSAE e, né, a gente, né, conseguiu entender um pouquinho, não sei se vocês poderiam, se tem perguntas mais específicas sobre isso, porque a gente tem um público aqui de pessoas, tem algumas pessoas que são ligadas à CSA, inclusive eu moro numa ecovila onde tem um CSA, a gente tem aqui a nossa coagricultora presente também, e é muito bonito, assim, esse processo, e ele integrado com a pedagogia, né, com a escola, nossa, realmente parece que encaixa, né, perfeitamente, assim, é a esperança mesmo, né, de um futuro, né, essa sementinha se fortalecendo, né. Acho que uma fala que a gente pode fazer sobre isso, né, quando vem esse CSA, o próprio CSA, né, Comunidade que Sustenta a Agricultura, e agora a gente amplia CSAE, Comunidade que Sustenta a Agricultura e Educação. Mas, no fundo, quando a gente pensa no CSA, eu lembro muito de uma fala do Wagner, que está aqui, depois ele pode até reavivar essa fala, mas eu lembro muito de uma vez que ele trouxe que o CSA não seria apenas para promover o sustento do agricultor, da agricultura, né? Mas é uma sustentação de todo esse organismo agrícola, né? Dentro desse entorno educativo. Aí eu lembro de outra fala dele que ele dizia, o CSA, quando ele está num lugar, né? É tudo, de porteiras fechadas. Então, aquilo que a gente cultiva, a terra, e essa relação que isso tem com os animais que estão ali dentro também, como eu estou trabalhando para vivificar essa terra. Então, é um pouco do que a gente vem buscando fazer, né? Acho que no vídeo foi um pouco o que a gente quis mostrar, né? Essas relações e esse desejo de integrar mesmo. Mas aí tu pode falar aí do CSA que tu quer falar. Vou falar só um pouquinho. O Wagner é nosso grande orientador, né, sobre a CSA, assim. Eu participei o ano passado da formação em CSA lá na Demétria. Foi uma transformação, né, assim, dessa percepção do que é mesmo a CSA, né. A transformação no sentido, como já tem uma experiência desde criança, dos ancestrais, da toda a família, que traz um modo de fazer a agricultura, né? E pensar que aqui a gente pode trazer algo comunitário, né? Que eu acho que essa é a comunidade que sustenta, né? Ou seja, é uma comunidade que está ali junto. Então, fazer ter esse entendimento e que essas pessoas dessa comunidade também têm outros seres, né, que são os pequenos, e que eles podem compartilhar desses saberes, né, da forma de cultivo. Isso que para mim é espantador, né, assim, de dizer, nossa, a gente é capaz de fazer isso. Então, por exemplo, no ano passado, tínhamos momentos em que os alunos ajudavam na montagem das cestas, né? Esse ano a gente
teve momentos que os alunos ajudavam na montagem das cestas, na colheita, por exemplo, em outras atividades, na semeadura. Então, são momentos que, nos trabalhos de campo, eles, com a CSA do lado, né, com áreas de cultivo da CSA próxima à escola, elas podem estar fazendo esse trabalho que nós, agricultores, já estamos fazendo, né? Então, ali não seria somente um espaço demonstrativo de como fazer, mas é em si o próprio fazer, né? Então, assim, é de verdade, é o né? sentido pleno, né? Inclusive, quando a gente pensa nas nossas hortas, nas áreas de cultivo dentro da própria escola, a gente está pensando justamente isso, né? Em algo que não seja simbólico, né? Mas que seja realmente concreto, né? Assim, que quando a gente fala um alimento espiritual, não é uma metáfora, é em si mesmo, assim, é em si, porque ele carrega nele todas as forças terrestres e cósmicas, ou seja, é em si, não é uma metaforização de um conceito abstrato, né? Então, essa relação da escola e a agricultura e a CSA é perfeita, assim. Muito legal. Tem uma pergunta aqui da Luciana. Ela gostaria de saber sobre a rotina da escola, horários, etc. Se as crianças passam o dia, almoçam lá. Se pudesse falar um pouquinho sobre outras atividades. Acho que junta com uma dúvida minha também, porque nós temos a grade curricular comum, né, assim, das escolas, de uma escola Waldorf, que normalmente é um turno, né? E esse trabalho, ele acaba esse trabalho com a terra acaba sendo um extra, né? Um período maior, né? Enfim, tanto que nós optamos lá no Piquezeiro, fizemos um turno mais estendido, né? Para justamente ter esse trabalho, esse espaço, né? Do trabalho com a terra. Então, se vocês puderem falar um pouquinho. Hoje a nossa situação é assim, que nós temos praticamente 2/3 das nossas crianças e jovens que vêm do Recife e de aldeia, né? E eles acabam, então, pegando ônibus para chegar aqui e já estamos acolhendo praticamente 1/3 daqui já do entorno, né? E aí eles chegam por volta das 8 horas na escola, a gente, então, vai para a sala de aula, vamos fazer o poema da manhã e vamos nos preparar para irmos para essas frentes de trabalho de campo. E eles são, então, agrupados de uma forma bem heterogênea, então a gente tem a criança lá do 5º ano, né, com seus 10 anos, junto com o jovem do ensino médio, de 16, 17 anos. E então esses grupos são grupos bem heterogêneos, e aí eles vão para suas atividades de trabalho de campo, depois eles terminam às 9h15, retornam, né, para o lanche, e tem uma frente de trabalho de campo que vai cuidar do lanche, vai preparar o lanche para as outras crianças, para os outros jovens, e depois do lanche, então, a gente vai ter aquilo que é a nossa aula principal. A nossa aula principal, ela acontece a partir das 10 horas da manhã, né? Para os mais velhos, das 9h45. E aí, depois disso, da aula principal, é onde a gente começa a ter aquilo que se chamaria aulas de matéria. Então, a gente ainda está um pouco enjaulado nessa ideia, né, em algo que é muito cristalizado já, e estamos justamente nesse momento de começar a se libertar disso. Então, a gente, em vez de chamar de quadro de horários, né, a gente vem buscando, inclusive, a cerca viva, né, assim, tentando ver caminhos na verdade, compreender cada vez mais que esse entorno educativo é a sala de aula, né? Que é um pouco o que o Sérgio foi trazendo aqui, que aprendizado que as crianças tiveram, né? Assim, de diversos âmbitos. A gente agora está com vários trabalhos acontecendo em parceria, né? Então, tem uma nova
um novo momento do projeto acontecendo, e o Sérgio está coordenando, né, da visão inspiradora, ação transformadora, ainda nessa frente agricultura, e já várias parcerias acontecendo. Então, Cocoei. a gente está com o Roçadinho do Jardim de Infância, Cocoei, né? Então, isso é uma parceria com o Jardim de Infância, com as famílias, com as crianças. A gente está com parceria com o pessoal do ensino fundamental e médio, né, nos piquetes, que é onde a gente trabalha bastante essa questão da agricultura, roçado, horta também, né? Parcerias de agrofloresta, também já pensando no terreno, no nosso terreno da escola, revitalização daquilo que já existe, então cuidar do que já existe, né? Isso é bastante coerente. As bananas pedem para ser cuidadas, né? Então, ações do Bananal, então tudo isso dentro dessas parcerias, inclusive trabalhos que vêm acontecendo nesse período de quarentena, né, com a ajuda de famílias, de professores, de agricultores do entorno, o Sérgio, então, aí bem à frente disso tudo, né? Então, a parceria continua. Então, é isso, a gente ainda está nesse formato, mas tentando buscar caminhos, né? A nossa cozinha ser essa oficina. A gente trabalha com uma ideia, inclusive, que o PETA traz para a gente. Então, um dos nossos tutores é o Peter Bieckart, né, de São Paulo. Nos ajuda muito na questão da gestão, e a gente também trabalha muito nesse aspecto pedagógico, né? Essa visão de escola, vamos dizer, uma sala de aula que seja oficina e ateliê ao mesmo tempo, e que tudo possa acontecer ali, né? Então, a gente tem tentado buscar caminhos de vivificar esse entorno, que o entorno seja a nossa sala de aula, porque ele já é, né? E o Bruno escreveu: parabéns pelo evento, muito legal, obrigado pelo relato, a experiência de vocês é muito rica, parabéns e sucesso. Se puderem recomendar guias práticos com atividades didático-pedagógicas alinhadas à pedagogia Waldorf, antroposofia, para jardinagem, manejo e colheita nos jardins escolares. Coisa, né? Tem umas coisas no forno, inclusive, né? A cartilha dos 12 passos vai sair. Em breve. Tem umas coisas bonitas. Compartilha com a gente depois, então. Outras atividades permaculturais ligadas à cultura indígena que possam ser aplicadas nas residências e escolas, como espirais de ervas, composteiras. Inclusive, nesse período, né, de pandemia, que as pessoas estão muito nas suas casas, né, e tendo essa oportunidade também de estar plantando mais, de estar convivendo mais, né, aqueles que têm essa possibilidade, né, que moram numa casa com um pedacinho de terra. A gente tem muito trabalho aí pela frente, né? A gente percebe as crianças cada vez mais tendo que enfrentar esse desafio dentro de um mundo tão tecnológico, tecnicista, e trazê-las, né, para essa reconexão com a terra. O Sérgio vai trazendo toda essa questão do ser espiritual, né, que acompanha cada planta, cada ser da natureza. Isso é algo que é trazido também com muita profundidade dentro da antroposofia. Então, de alguma forma, no momento que a gente está trabalhando com esses membros, a gente está se espiritualizando, espiritualizando o mundo, né? O Steiner traz algo muito bonito dentro desse ciclo que eu falo para vocês, que é super importante, né? A arte da educação 1, né? O estudo geral do homem. Então, da 10ª palestra à 14ª palestra, ele vai olhar muito para essa questão do corpo, né? E isso ele já veio anteriormente, nas palestras anteriores, trabalhando esse aspecto do anímico, do espiritual,
Mas agora no corpo, ele traz todo esse olhar para os membros, o trabalhar com os membros. E aí ele diz algo que é muito forte e que seria muito bom a gente começar a entender, né? Que o trabalho espiritual é corpóreo e o trabalho corpóreo é espiritual. Então, no momento que a gente está fazendo esse trabalho, realizando esse trabalho, como diz lá o Khalil Gibran, né, com essa presença, a gente está tornando o amor visível no mundo, assim como ele diz. E eu me lembro de uma fala muito linda do Peter Gutenhoff, que ele dizia, o que é o amor, né? O amor é a intensificação do ser do outro, dizia ele. Então, é levar o ser do outro. Então, esse amor pelo outro ser humano, o amor por mim mesmo e o amor pela terra, pelos seres da natureza. Então, quando eu tenho esse olhar para uma planta, como é o olhar que o Sérgio traz, né, isso é intensificar o ser dessa planta, é elevar o ser dessa planta, né, e isso nos eleva também. Então, muito lindo isso. O trabalho espiritual é corpóreo, o trabalho corporal é espiritual, né? Que lindo. A Érica quer fazer uma pergunta. Então, fica à vontade, Érica, para abrir o microfone e falar. Grata, Deia. Gente, primeiro eu quero, assim, parabenizar demais por essa apresentação, assim, nossa, em vários momentos eu fiquei muito emocionada, assim, eu realmente estava quase chorando de tanta emoção aqui. Eu, em 2014, participei da Fundação do Jardim Aurora, a gente fala que ele é um jardim irmão do Piquezeiro. Tenho um filho que hoje está com 7 anos e meio, uma filha que tem 5, e foi com o Luiz Felipe que a gente fundou o Jardim Aurora, depois ele foi para a escola pública, minha filha foi para lá, e hoje ela está numa iniciativa na escola pública, né, de Escola Waldorf. Faço parte da rede CSA Brasília, e a minha CSA se chama Esperança aqui. A gente tem construído, assim, uma trajetória muito bacana na CSA, uma trajetória mais política, mais politizada, assim, tem nesse momento, assim, de pandemia, né, e de obscurantismo político, assim, tem sido muito confortante, assim, todas essas iniciativas, né, que a gente tem atuado aqui em Brasília. E aí, eu trago, assim, uma pergunta para vocês, um pouco para vocês contarem, né, como que é a relação das famílias, né, que vocês narraram um pouco da relação das crianças com a CSA, com a montagem da cesta e tal, mas como vocês falaram que as famílias estão em Recife, né, numa outra cidade, eu, assim, desculpa, eu não olhei no mapa como é que é, eu também não sou muito boa de mapa, mas não sei, assim, a quantos quilômetros, né, que assim, a residência deles estão, né, daí da escola, mas eu queria, assim, ouvir de vocês um pouco como que é a relação das famílias com a CSA, né, eu vou ser bem honesta, assim, que eu aqui me sinto um pouco só, assim, desse mundo Waldorf. Aqui em Brasília eu sinto meio como duas coisas à parte, assim, e que, como o Sérgio falou, né, aqui na Rede CSA Brasília a gente tem trazido muito forte essa ideia de CS, né, de comunidade que sustenta, né, porque uma escola associativa, ela é uma comunidade que sustenta por si só, né, mas como que a gente sabe, como que dentro desse veio escolar a gente traz essa ideia, né, que eu chamo, né, da comida política, né, mas assim, como que a gente traz esse elemento vivendo no capitalismo, desse investimento dos nossos recursos, né, que eles sempre possam ser trazidos como algo, como uma reflexão, né, eu quero investir nessa escola, eu quero investir nessa comida, eu quero investir nesse cosmético, eu quero investir, a gente tem até uma comunidade de cerveja aqui, né, em tudo, né, a gente poder trazer esse cuidado, né, esse debruçar
com esse cuidado, com essa lógica, né, de fechar os ciclos para tudo aquilo que a gente se relaciona. Então, queria ouvir de vocês. Em processo. Estamos em processo. Tem muitas pessoas, são realidades bem diferentes, né? Assim, tem aquelas famílias mais próximas e tem aquelas famílias que se aproximam de outros modos, digamos assim, né? O Recife fica a 40 quilômetros, né, daqui, 40 quilômetros daqui da escola e da área onde a gente cultiva, né? Eu estou cultivando do lado de casa, eu moro próximo à escola, 5 minutos, e estamos estruturando uma área de cultivo agroecológico dentro do Vila Verde, que é um condomínio sustentável, onde está a escola também, né? Então, essa nova área, a gente está estruturando, ela está no processo, realmente está nesse processo esse é o primeiro momento que a gente está cultivando, estamos preparando os solos. Mas as cestas, os alimentos que estão fornecidos para as cestas são dos cultivos ao redor de casa, né, do quintal agroflorestal. E aí, nessa dinâmica, você vai percebendo pessoas que ao longo do processo elas vão deixando, né, vão se afastando por diversos motivos, e tem outros que se mantêm fiéis, né, assim, e outras que fortalecem também, né, ou seja, umas mais próximas, então é algo muito dinâmico. No início dessa pandemia, como diz a história, eu adoeci, e as pessoas ficaram quase um mês sem receber as cestas. E elas continuaram a apoiar, né? Assim, então, eu me emociono, na verdade, porque é algo que, assim, naquela hora que eu mais precisava, assim, a família precisava, né? Com 2 crianças, com a esposa, a casa, aluguel, enfim, todas essas situações, né? E tendo essa comunidade foi o sustento, realmente, assim, então, e acho que ela tem se fortalecido mais nesses últimos momentos, nesses últimos tempos. Claro que com passos a serem dados a melhorar, né? De articulação, divisão de tarefas, de assumir compromissos, né? Porém, eu considero que está no processo, assim, a gente está numa construção, né, e eu considero como uma construção coletiva, né. Em Guarani nós temos o Ara é para dizer tempo, e existe também a palavra chamada Arandu, que é saber, e existe outra que é Araquá, que é como se fosse o tempo do saber, né, e o Ara, quando a gente domina o Ara, esse Ara, ele tem diversos tipos, o Ara das mulheres, o Ara das plantas, o Ara dos deuses, e a Ara do tempo redondo, né, desse mundo redondo, ou seja, que as coisas vão girando e vão chegar ali. Então, a gente está nessa caminhada, né, e é isso, a gente está no processo, estamos caminhando, vai tudo se ajeitar. O momento político é dificílimo, mas obscuro, mas a gente está caminhando. E a gente está aqui para fazer resistência, né? Com resiliência. Gratidão. O Wagner também queria fazer uma pergunta. A minha sugestão, a gente já na verdade, chegou um pouco no horário que a gente pretendia ir, né, a nossa live. Então, também não sei, né, da Kelly e do Sérgio, como é que está a disponibilidade de vocês. A minha sugestão é que o Wagner falasse, fizesse essa pergunta, ele queria perguntar, e de repente a gente abre para mais uma questão, que pode ser feita pelo chat mesmo, enquanto o Wagner fala. O que vocês acham?
Como é que vocês estão? Para mim, tranquilo. Tranquilo também. Tá, então, fica à vontade, Wagner. Oi, Kelly. Oi, Sérgio. Tudo bem com vocês? Tudo bem aí, pessoal que está participando também? É muito emocionante ouvir tudo aí que vocês estão falando, né? E essa questão que a Érica trouxe agora também, é muito forte tudo isso, né? Mas uma coisa importante para a gente compreender é que a ideia das comunidades que sustentam, elas foram trazidas por Steiner ao mundo através dos princípios da economia associativa. A princípio não eram nem para a agricultura, são comunidades que sustentam, pessoas que se unem para sustentar aquilo que acreditam. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, foi construído esse caminho da comunidade que sustenta a agricultura, né? E por que com a agricultura? Porque Steiner nos traz que a agricultura é o fundamento de toda a cultura e ela tem algo a ver com todos, né? E então, na verdade, a comunidade que sustenta a agricultura e a educação e tudo mais, os cosméticos, a cerveja, enfim, tudo aquilo que a gente queira, né? Como existe em Brasília várias iniciativas nesse sentido, é a ideia de uma comunidade que se une para sustentar. E aí, se a gente não conseguir fazer isso nem com a agricultura, com a comida, que é algo que nos toca a todo momento, a gente não vai conseguir fazer com mais nada nessa vida, né? Então, na verdade, essa comunidade que sustenta é uma comunidade que sustenta o ambiente para nós treinarmos o futuro, né? E quando isso se dá numa escola, num entorno educativo, como Kelly e Sérgio nos trouxeram, é algo maravilhoso, né? Então, eu queria, assim, trazer isso, né? Ouvindo tudo aquilo que vocês disseram, esse ponto, que é uma comunidade que é uma comunidade para treinar o futuro, né? Nós estamos, na verdade, aprendendo e treinando nova forma de relacionamento em torno do alimento, em torno da agricultura, que é o fundamento de tudo. Se a gente conseguir fazer isso, pelo menos com a agricultura, com o alimento, aí sim a gente vai estar preparado, talvez, para fazer outras coisas também, né? Era isso. Lindo, obrigada. Lindo mesmo. Pegando só um pouquinho do que o Wagner traz, ele fala disso da comunidade que sustenta, né? Acho que seria bem importante trazer que o impulso da escola aqui, como eu disse no início, né, ele nasce lá atrás de um grupo de famílias que tinham esse desejo, famílias, professores, né, de ter um espaço que pudesse desenvolver todo esse potencial. E aí se encontra esse espaço no qual nós estamos hoje, né, o Vila Verde Turmalina, essa comunidade autossustentável. Então, e foi um espaço muito grande, de 90 e tantos hectares, e aí imagine tudo isso para uma escola, não tinha como, né, era muita terra só para uma escola. E essas famílias pioneiras, né, eram um pouco mais de 70 famílias, entraram nesse impulso da compra desse grande terreno e também assumiram isso de uma doação para a escola. Então, uma parte disso, né, quase 3 hectares, foram doados para a escola. Então, essa comunidade que sustenta, de fato, ela é muito importante, né? Se hoje a gente está aqui, é porque uma comunidade confiou, acreditou, se pôs nessa meta, né? E hoje essa comunidade se ampliou, está mais fortalecida, eu diria. Mas a gente, então, está dentro desse espaço que hoje abriga, além da escola, né, também essa iniciativa dessa ecovila, digamos assim, né, que é o Vila Verde Turmalina. E a CSA. E a CSA, tudo junto. Que lindo, nossa, muito especial mesmo. E enfim, né, eu acho que é o mundo que a gente quer, né? Ainda mais essa pandemia tem demonstrado muito isso, né? A importância de a gente se
constituir mesmo em comunidades, né? Estarmos juntos, nos apoiando em diversos sentidos. Bom, não tiveram outras perguntas. Acho que a gente podia, enfim, tiveram, né, comentários de que estão encantados. A Moema também falou da Nina, que acompanhou bem na hora que vocês estavam falando dela. Moema é professora aqui também conosco, co-gestora e mãe da Nina. E uma das coordenadoras também, né, do projeto Mali. E co-agricultora. E co-agricultora. Hoje o CSA está com quantas famílias co-agricultoras? Então, tem 15 mais 10 pessoas da comunidade do Passarinho. Que entraram como dentro de um outro projeto que uma professora e outras articulações conseguiram aprovar. E nós agora estamos montando cestas para 10 famílias na periferia do Recife, né? Então, são 25, na verdade. E tem uma lista de espera, né? E tem uma lista de espera, de 15 pessoas. Sucesso, né? Total. 15 pessoas em lista de espera. Gente, muito especial. Agradeço muito de coração. Enfim, né, a presença dos dois, nesse momento de tantos encontros virtuais, né, e todos muito, né, cansados de algum modo, né, desses encontros, mas se dispondo aqui a compartilhar com a gente. Também agradeço a presença de cada um aqui nesse encontro e, enfim, desejar para todos nós, né, bons ventos, muita resiliência nesse momento e muita saúde e união para todos, né, para a Turmalina, para o Pequizeiro, para as outras escolas, enfim, para todas as comunidades que buscam seguir, né, esses princípios. E, bom, é isso. Marina fala que a escola Guaí também esteve presente. Os nossos jovens já foram lá, na Guaí. Legal, tem vários comentários aqui. Obrigada, Moema. Bom, enfim, a gente ainda vai perguntar muita coisa para vocês, viu, ao longo da nossa trajetória. Muito obrigada. Enfim, e a gente pretende, acho que vai dar tudo certo, estamos gravando aqui, a gente pretende disponibilizar no YouTube para outros que não puderam acompanhar também. Bom, a gente que agradece, né? Muito obrigada ao Sérgio também, que topou, né? E obrigada a todos que participaram, uma alegria muito grande rever um monte de carinhas especiais e aquelas que a gente ainda não conhecia. E quando passar tudo isso, olha que coisa boa, olhar para o futuro e pensar que vocês podem visitar aqui e trabalhar um pouquinho com a gente, tornar o nosso amor visível no mundo. Também agradeço, né? Agradeço o convite. Acho que se faz urgente, né? Esse olhar menos tecnicista de como se percebe a agricultura e voltar a pensar como os velhos, né? Os nossos avós, nossas mães, sempre, né? E como se relaciona e fazer isso viver em nós e que a gente também consiga levar para outras pessoas, né? E levar isso na escola, acho bem interessante e importante, né? Bom, agradeço a todos que participaram também. Obrigada. E a Marina, obrigada. A Marina está perguntando onde encontrar os conteúdos mencionados. Do que eu entendi, na verdade, os conteúdos, parece que tem uma cartilha que está para sair, né? Imagino que vocês coloquem no site da escola também. Enfim, a gente também tendo disponibilidade, a gente vai também divulgar. Pode sair, né, sim, a gente vai comunicando, mas sempre fica tudo lá nas redes da escola, tá? Eu pediria licença para fechar com outro poema, se vocês permitirem ainda aguentarem.
Claro. Mas, então, aí eu falei do livro aqui do Arte da Educação 1, né, da 10ª palestra, 14ª, um portal muito especial para a gente adentrar e compreender melhor esse homem membros, né, e esse caminho nosso de futuro, né, os membros são aqueles mais espirituais, diz Steiner, né, que nos conduz para o futuro. Tem esse livro aqui não sei se dá para ver, Coleção Criança Querida, da Ruth Kramer. Então, muito lindo, que vai falar muito sobre a questão da mão, a mão humana, né? Assim, muito especial esse poema, inclusive eu encontrei nele. E tem esse outro também, As Mãos Revelam o Homem, né? Que é um livro bem lindo, tudo para a gente cada vez mais, né? Venerar esse órgão tão precioso que a gente tem, né? O Peter Gutenhoff trouxe para a gente que lá na Alemanha, né, existe uma palavra que, se fosse traduzir, seria mãozar, né, o fazer, mãozar. Então, vamos mãozar muito, né, juntos. Então, o poema é um trecho, na verdade, de um poema maior do Vinícius de Moraes, Um Operário em Construção. Ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa, e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. O operário, emocionado, olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção. E olhando bem para ela, teve num segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela do que sua mão. Um beijo grande com essas mãos, então, agradeço profundamente a todos vocês, ao Sérgio, a Andréia, desejo muitas coisas boas aí para o Jardim Pequizeiro, estou vendo um monte de carinha aqui, a Carla, a Beth, Wagner, todos os outros. Márcia, um beijo muito grande. Gratidão. Já sei para onde eu vou quando eu for para Recife, tá bom? Zona da Pernambucana, viu? Vou fazer uma excursão. Tchau, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, muito obrigada. Muito lindo. Parabéns. Gratidão. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.